Nessa videoaula eu vou mostrar de maneira mais sistemática alguns elementos da mesa psiônica de códigos sagrados e egrégoras espirituais. Então eu vou mostrar cada um dos elementos da mesa, acompanhe a sequência. Vamos começar pelo primeiro elemento importante da mesa, que é esse gráfico, tá? Que é um decágono triplo. Tá? Então vejam que tem vários elementos na mesa, mas o que eu vou mostrar em primeiro lugar é esse decágono triplo, que tem dentro a flor da vida. Então é um decágono triplo, você tem dentro a flor da vida, e aqui você tem o código Grabovoi para conexão com a presença e a harmonia do Criador, então você tem o código aqui, e embaixo você tem o código do Self, que é, na verdade, o nosso Deus interior. Então, qual que é a ideia desse grupo aqui, dessa ferramenta? Então, é um decágono triplo, você vai colocar nesse decágono o testemunho com o nome, a data de nascimento, a cidade e o estado onde a pessoa que vai receber o tratamento da mesa, que é o utente, né? O utente é o usuário da mesa psiônica, que vai receber o tratamento energético da mesa. Então, você vai colocar o testemunho do utente nesse decágono, que é um decágono triplo. Normalmente, nos cursos de radiestesia, o decágono é descrito como um gráfico radiônico para fazer a conexão do gráfico ou da mesa com o utente, o cliente ou a pessoa que você está tratando, tá? A outra pessoa que você está tratando. Mas, na verdade, o decágono não serve apenas para fazer essa conexão com o utente. O decágono, na verdade, é um gráfico de materialização, de concretização. Então, quando você coloca o testemunho do seu cliente, do seu utente e também os objetivos do cliente no decágono, tá? O que o decágono vai fazer? Ele vai tentar materializar tanto a energia do seu cliente, do seu utente, vai trazer essa energia para a mesa. E se tiver objetivos, metas colocadas no testemunho, ele vai tentar materializar isso. Tá? O decágono trabalha com a geometria sagrada do número 10. Então, ele traz essa concretização, essa materialização para o nosso mundo concreto, material, tridimensional. Observem que nessa mesa nós temos um decágono triplo aqui, temos outro decágono triplo e um decágono simples, tá? Vejam que aqui, por que eu escolhi tanto decágonos triplos? Exatamente para aumentar a força da materialização. Um decágono simples, ele tem uma força de materialização. Um decágono duplo vai ter mais força ainda de materialização, de concretização ou de manifestação. Nem sempre a manifestação tem que ser concreta, material e física. Então, você pode ter manifestações emocionais, mentais, comunicativas, mas é uma manifestação. Então, o decágono, memorizem o decágono como um gráfico de manifestação. No plano material, vai ser uma materialização, uma concretização que vai ser trazida para o mundo tridimensional. Então, essa mesa, ela possui esse decágono triplo, ele é triplo para aumentar a força da manifestação. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Aí, aqui, nós temos um decágono simples. E se vocês olharem aqui, ó, bem ao centro da mesa, depois a gente vai ver, isso aqui é um gráfico Vesica Piscis, e você tem aqui um decágono duplo, tá? Que já é um decágono com uma certa força de manifestação. Simples, duplo e 3 decágonos
triplos com alta força de manifestação. Dentro desse decágono triplo, vocês podem ver que tem aqui a flor da vida. A flor da vida, na radiestesia clássica tradicional, normalmente é descrito como um gráfico de cura. Sim, a flor da vida é um gráfico de cura, concordo com essa interpretação, mas o gráfico da flor da vida vai muito além disso. O gráfico da flor da vida, na verdade, é a matriz de todos os gráficos radiestésicos e radiônicos. Todos os gráficos da radiestesia e da radiônica derivam da flor da vida. Então, ele é um gráfico matriz universal, ele dá origem a todos os gráficos radiônicos. Então, o gráfico flor da vida, ele é um gráfico universal. Ele é um gráfico que, na verdade, serve para todas as situações, sem exceção. De tal modo que, quando você não sabe que gráfico usar num tratamento radiônico, de repente o cliente trouxe demandas, trouxe desafios, necessidades, e você não sabe exatamente que gráfico, você está na dúvida de qual gráfico usar, ou da sequência de gráficos que você deve usar com o seu cliente num tratamento radiônico convencional. Então, nessa situação, é interessante você usar o gráfico da flor da vida, esse daqui, tá? Porque o gráfico flor da vida, ele é um gráfico coringa, ele é universal, é um gráfico coringa e é o gráfico matriz de todos os gráficos radiônicos. Então, é como se ele contivesse dentro dele, do gráfico flor da vida, a potencialidade de funções de todos os gráficos radiônicos existentes, né? Então, é como se esse gráfico tivesse uma inteligência própria, ele tem uma teleologia própria, de tal modo que, quando você coloca o testemunho em cima do gráfico flor da vida, ele assume a função de qualquer outro gráfico radiônico naquele momento, de acordo com a necessidade do testemunho que foi colocado sobre ele. Então, por exemplo, quando eu coloco um testemunho aqui com nome, data de nascimento, o endereço do cliente e os objetivos, o gráfico flor da vida, ele tem uma teleologia, uma inteligência própria, ele vai ver o que aquele testemunho está necessitando e é como se ele simulasse internamente qualquer gráfico radiônico que seja necessário. Então, se a pessoa tem uma necessidade financeira, uma necessidade afetiva, uma necessidade de saúde, seja lá o que for, o gráfico assume esse potencial, ele reconhece e potencializa a energia que o cliente precisa receber, né? Então eu não preciso me preocupar com que gráficos eu tenho que montar para o cliente, porque a flor da vida já faz essa função. Combinando a flor da vida com o decágono triplo, o testemunho que for colocado aqui vai ser imediatamente potencializado e vai ter também a sua manifestação potencializada. Lá no plano astral, no plano energético, no plano quântico, imediatamente a assinatura energética do testemunho que você colocar aqui vai lá para o plano astral, para o plano quântico, para o plano energético. A manifestação no nosso mundo físico pode demorar um pouco, tá? Porque vai ter que respeitar as leis de manifestação do nosso mundo tridimensional. Mas lá no plano astral, a imagem do testemunho que você colocar nesse decágono instantaneamente vai para o mundo espiritual, vai para o mundo quântico. Então, eu escolhi fazer esse decágono triplo com a flor da vida exatamente para potencializar a conexão e a materialização do testemunho nesse gráfico aqui. Ele está com essa propriedade. Se vocês olharem os outros decágonos triplos, eles possuem códigos dentro, tá? Por ser decágono triplo, o próprio gráfico captura os significados dos códigos aqui presentes e também começa a
magnetizar energeticamente a manifestação desses códigos. Mesmo que eu não pronuncie esses códigos, esses decágonos já estão tentando pelo menos trazer para a manifestação a energia dessas frequências numéricas Grabovoi, tá? Isso já é feito automaticamente, o tempo inteiro dentro do gráfico. Se eu coloco um testemunho e um cristal, por exemplo, nesses decágonos, aí eu estou ativando essa manifestação, magnetizando, ativando, trazendo para o concreto essas manifestações frequenciais. Aqui, depois a gente vai ver com detalhamento, mas aqui são códigos de liberação kármica. Tá? Aqui você trabalha o karma nesse gráfico aqui, nesse decágono menor, que é menor, mas é um decágono triplo. Já aqui são códigos de salvação coletiva. São códigos coletivos, mas se eu estou fazendo uma mesa individual para uma determinada pessoa, ela já vai automaticamente receber as frequências de salvação coletiva no tratamento individual dela. Se eu estiver fazendo uma mesa coletiva, um testemunho coletivo de várias pessoas, aqui a pessoa também vai receber essas frequências energéticas de salvação coletiva, tá? Aqui, depois eu vou comentar com mais detalhe, mas esse gráfico foi feito para dar conta dos desafios específicos da transição energética planetária que nós estamos vivendo, principalmente do ano de 2024 a 2026 e das reverberações dos anos seguintes. Depois de 2026, 2027, 2028, todas as reverberações da transição energética planetária que a Terra, que o planeta está recebendo, tá? Então, aqui eu já estou falando um pouquinho dos decágonos, né? Depois eu vou trabalhar esses dois decágonos, mas aqui, principalmente aqui, o que a gente vai colocar é o testemunho com nome, data de nascimento, cidade e estado onde o cliente, onde o utente mora, né? Exatamente para fazer a conexão da mesa com o cliente, com o utente, a pessoa que vai ser tratada nessa mesa. Aqui eu posso colocar objetivos do cliente e aqui também. Já esse decágono é um decágono simples e que não tem nenhum número dentro, nada, tá? Tem esses números fora que depois eu vou comentar, mas esse decágono aqui foi criado como uma ferramenta para você ancorar, você que é o terapeuta ou o operador dessa mesa, aqui você vai poder ancorar ferramentas suas. Algum tipo de frequência de reiki, algum tipo de tratamento de cromoterapia, ou qualquer outra técnica que você, terapeuta, você, operador dessa mesa, tenha, alguma ferramenta, algum repertório específico seu. Pode ser uma oração, pode ser um decreto, pode ser um mantra, né? Alguma técnica sua, por exemplo, uma técnica de magia, uma técnica magística, que é sua, do seu repertório, e que não está na mesa, mas que é seu repertório. Então, a mesa tem uma flexibilidade para você ancorar essa ferramenta aqui nesse gráfico. Quando você coloca o testemunho nesse decágono que tem a flor da vida, aí você já ativa a conexão com a presença e a harmonia do Criador, de Deus, né? Você se conecta com Deus. Isso aqui é o código de conexão, em primeiro lugar, com Deus. 123115025. Então é o código de conexão, em primeiro lugar, com Deus. É a primeira coisa que se faz nessa mesa, tá? Coloca o testemunho, faz a conexão com Deus e depois você reforça essa conexão através do código 549817, que é o código do self, é o código do si mesmo, que é o código do seu Deus interior. Então você faz uma conexão com a mente cósmica, com Deus, e uma conexão com a representação de Deus que você tem dentro de você
dentro do seu self. Você faz isso quando você coloca o testemunho aqui dentro desse decágono. Então aqui eu já comentei essa primeira parte da mesa, vamos ver as outras partes importantes dessa mesa. Agora vamos ver outro elemento importante da mesa. Aqui nós temos o código para ativar o arquétipo do mago. Esse código é um código agesta. É um código sagrado 477965, tá? Então esse código aqui é o código de conexão com o arquétipo do mago, né? Então você ativa o arquétipo do mago dentro de você, tá? Então uma maneira de ativar o código, você vai olhar, né, para a imagem do mago. Então você olha para a imagem, tá? Assim, a imagem já conversa com seu subconsciente. Todas as imagens da mesa, elas conversam com o seu subconsciente. São imagens arquetípicas, conversam com o seu subconsciente. Então você olha a imagem do mago, né? Você sabe que ela vai ativar o arquétipo do mago, e aí você ativa o código mesmo. Você pode ativar assim. Eu ativo agora o código sagrado 477965. Arquétipo do mago ativado. Certo? A mesa, ela é muito didática, porque ela tem a imagem do mago, está escrito aqui arquétipo do mago e está aqui o código. E você ativa realmente olhando mesmo, olhando a imagem, olhando o código e fazendo o decreto. Você pode falar o decreto ou você pode mentalizar o decreto. Eu mesmo gosto mais de mentalizar. Eu não sou do tipo que fica falando. Mas se você quiser falar, também pode. Às vezes eu falo, às vezes eu mentalizo. Eu gosto mais de mentalizar. Agora, o falar também tem uma força. E aí você segue a sua intuição para ver o que você prefere fazer. Se você quer falar ou apenas mentalizar e visualizar. Tá? E também, quando você está operando a mesa, se você quiser, depois que você ativa o arquétipo do mago, você pode pôr uma pedra, um cristal em cima. Cada ferramenta, você pode usar pedras, você pode usar cristais para reforçar a ativação da mesa. No momento certo, a gente vai falar sobre cristais e pedras, tá? O arquétipo do mago te permite entrar em contato com a natureza magística dentro da sua alma. Você ativa mesmo o poder desse arquétipo dentro de você. Então, você ativa o arquétipo do mago na mesa quando você precisa de um aporte de energia para você mesmo. E você pode fazer isso já no começo da mesa. Quando você está operando a mesa, já logo de início, você já pode ativar o arquétipo do mago já para você se auto-energizar através dessa autoconexão com o mago dentro de você. Você vai ativar a natureza magística da sua própria alma, dentro de você. O arquétipo do mago aqui, em primeiro lugar, é um arquétipo de alto poder, para você alimentar a sua própria energia espiritual. Também é um arquétipo de sabedoria. O mago, ele é um símbolo de sabedoria. Então, você se conecta, quando você ativa o arquétipo do mago com esse código sagrado Agesta, você se conecta com uma sabedoria interior dentro de você. Tá? Uma sabedoria que ela é subconsciente, ela é inconsciente, ela está lá dentro da alma. Todo mundo, todos os seres do planeta Terra têm essa sabedoria interior, tá? Todos, não tem exceção. Não tem exceção. Todo mundo tem essa sabedoria dentro de si. Quando você ativa o código aqui na mesa, você se conecta com essa sabedoria e traz isso para a consciência, traz isso para a energia do trabalho. Então você traz uma sabedoria para o trabalho espiritual na mesa. É para isso que você se conecta com o arquétipo do mago, e você pode fazer isso já logo no começo do trabalho com a mesa, mas você também pode ativar quantas vezes você quiser, em qualquer momento do trabalho, essa energia do arquétipo do mago. Tá? Você faz isso uma vez, se no meio do trabalho você sentir que precisa ativar de novo essa energia, você faz isso. Se você quiser ativar de novo, você faz a hora que você quiser.
Eu gosto muito de ativar o arquétipo do mago quando eu estou usando bastões de poder. Um bastão Atlante, ou uma varinha magística, tá? Então, quando você está usando um bastão Dorje, pode ser bastão Dorje, bastão Atlante ou uma varinha magística, que são bastões de poder. Então, quando você está usando bastão de poder, eu gosto muito de ativar o arquétipo do mago nessa mesa psiônica. Um detalhe é que esse código do arquétipo do mago, no sistema de códigos Agesta, na verdade, ele ativa o arquétipo do mago Merlin, tá? Então, na verdade, você não está ativando qualquer arquétipo do mago, mas é especificamente o arquétipo do mago Merlin. Você está trazendo isso para o seu sistema energético, para o sistema energético da mesa. Outra ferramenta que eu quero comentar agora é essa daqui, que é o corpo de luz, tá? É a ativação do corpo de luz. O código, tá? Eu vou ler aqui, o código é 911999111, tá? Esse código, ele ativa o corpo de luz. Na imagem, eu coloquei o corpo de luz junto de uma Merkaba. Então, você já ativa aqui, tá? Uma ferramenta de corpo de luz e de Merkaba, tá? A Merkaba é uma ferramenta que te permite entrar em contato com outras dimensões de realidade. Quando nós estamos fazendo a mesa psiônica, nós estamos num estado alerta e de vigília. Nesse momento eu estou dando essa aula. Eu estou com as minhas ondas mentais em estado de vigília. Quando a gente quer entrar num estado meditativo, a gente precisa entrar num estado de relaxamento que vai nos aproximar de ondas alfa, que são mais apropriadas para você entrar num estado relaxado, meditativo, um estado alterado de consciência e conseguir, por exemplo, cocriar algumas manifestações e realidades na sua vida. Isso eu estou falando numa meditação normal. Vamos supor que eu vou fazer uma meditação. Eu me deito, né, e coloco, por exemplo, uma meditação guiada, uma música instrumental. Isso vai fazer eu relaxar. E automaticamente, imediatamente, o seu cérebro vai entrar em ondas alfa, que são ondas mais relaxadas, né? E nesse estado alterado de consciência, a meditação funciona melhor para uma reprogramação mental ou para uma manipulação energética para cocriar, manifestar uma realidade desejada, né? Mesmo que de maneira gradativa ou instantânea, né? Algumas meditações tem um direcionamento energético que tem um resultado muito instantâneo, muito rápido. Mas isso você precisa estar em estado relaxado, estado alfa, para que as coisas aconteçam. Na mesa radiônica, quando você está movimentando a mesa radiônica, você não está em estado alfa, você está num estado razoavelmente concentrado e ativo. É claro que quando você vai fazer a mesa radiônica, a gente vai ver isso, no ritual da mesa radiônica, você pode fazer uma respiração, um relaxamento, colocar uma música instrumental, um incenso, exatamente para dar um clima, um ambiente de relaxamento que facilita o trabalho. Mas quando você está operando a mesa radiônica, ao mesmo tempo que você está nesse estado relaxado, equilibrado, harmonizado, mas você está ativo, porque você está fazendo comandos, você está fazendo mantras, decretações na mesa. Então você está ao mesmo tempo relaxado e ativo, concentrado, né? Aí você pode ativar então essa ferramenta, essa aqui, que é a ferramenta do corpo de luz, que vai aumentar a sua energia, vai ampliar a sua energia, vai facilitar um certo desdobramento astral, um certo desdobramento energético, mesmo que você esteja consciente, ativo e desperto, tá? Então é como se você
simulasse aqui nessa ferramenta um estado de ação energética muito parecida com o estado relaxado, que é o estado cerebral alfa, de ondas alfa. Então você ativa aqui, tá? Não é exatamente a mesma coisa que estar deitado em ondas alfa, mas você aproxima isso, tá? É uma programação que aproxima isso, produz um leve desdobramento energético e também um fortalecimento energético e te permite se conectar com outras dimensões da realidade que, inclusive, irão facilitar o contato com egrégoras espirituais, porque essa aqui é uma mesa de egrégoras espirituais. Então, você vai entrar em contato com várias egrégoras, né? E aí, se você ativa essa ferramenta, ela facilita esse contato, facilita com que, mesmo estando desperto, você possa entrar em contato com outras dimensões da realidade, né? Aumenta a sua sensitividade energética, né? E aumenta, na verdade, a sua energia. Então vejam, até aqui eu estou mostrando que você faz uma conexão com o divino. Você pode ativar o arquétipo do mago, que é um arquétipo de alto poder, né? E também de conexão com a sua sabedoria interior. E aqui você faz uma manipulação energética no seu próprio sistema que vai permitir que você entre em contato com egrégoras espirituais. Ao ativar essa ferramenta, você também vai fazer isso no seu cliente. O seu cliente também vai ter uma ampliação energética, um desdobramento energético para poder entrar em contato com egrégoras espirituais e também com processos co-criativos energéticos de autocura. Tá? Tudo isso vai acontecer nessa ferramenta. Tá? Pensando que o atendimento pode ser feito em tempo real com o cliente, pode ser feito presencialmente ou à distância, ou eu posso fazer a mesa em algum horário que o cliente não está presente, ele não está junto, mas eu posso fazer a mesa para ele. Então é como se eu estivesse programando para o cliente à distância, mesmo que ele não esteja junto comigo no momento da mesa, eu estou programando, tá, um desdobramento astral que esse cliente vai precisar vivenciar quando ele estiver dormindo para receber o tratamento energético espiritual das egrégoras que serão ativadas nessa mesa. Certo? Então, expliquei aqui a ferramenta Corpo de Luz. Quando nós fazemos um trabalho energético espiritual, nós também precisamos cuidar da nossa proteção energética, a proteção energética do operador, do terapeuta da mesa e também do utente, do cliente que está recebendo o tratamento. E aí você tem ferramentas específicas aqui, eu vou tentar mostrar. Tá? Então você tem a ferramenta do escudo de proteção. Nesse escudo você tem o gráfico 9 círculos, que é um gráfico de proteção, e os códigos energéticos de proteção espiritual. Tem também aqui a egrégora e o código sagrado dos anjos dourados, e aqui uma representação do arquétipo do anjo da guarda e o código sagrado de anjo da guarda. Tá? Então você ativa todas essas ferramentas. Você pode ativar uma ferramenta ou a outra, ou então duas ferramentas ou as três. Você vai ativar de acordo com o que a sua intuição solicitar. Tá? São ferramentas de proteção energética. Normalmente você vai ativar pelo menos essa ferramenta aqui, que é o escudo de proteção, tá? Você vai ativar pelo menos essa, se não quiser ativar essas. Ou então você vai ativar o escudo de proteção e a ferramenta de anjo da guarda. A ferramenta de anjos dourados não é apenas uma ferramenta de proteção, ela tem também outras funções. Então aí você vai avaliar se é interessante ativar a ferramenta dos anjos dourados. Mas eu recomendo ativar o escudo de proteção e a ferramenta do anjo da guarda.
E aí tem os códigos aqui. Você pode ativar essa ferramenta simplesmente colocando um cristal nesse gráfico 9 círculos e colocando um cristal aqui nas asas do anjo da guarda. E aí você também pode reforçar mentalizando ou verbalizando os códigos que estão dentro do gráfico e também o código sagrado embaixo desse símbolo de asa do anjo da guarda. Os códigos que estão aqui são os seguintes. Eu vou ler. Então tem um primeiro código, tá? Dentro aqui do gráfico 9 círculos. Tem 3 códigos. O primeiro, o segundo, o terceiro. Tá? O primeiro código, ele se pronuncia da seguinte maneira. 814, aí você respira, tá? Ó. 814 481 719. Esse primeiro código que eu acabei de falar aqui, ele é o código escudo de proteção. Ele se chama escudo de proteção. Tá? Então eu vou repetir de novo o código. É escudo de proteção. Você fala dessa maneira. 814 481 719. Só de fazer isso, o escudo de proteção foi ativado, tá? Você ativou o código. O segundo código, ele é um código para proteção energética geral. O segundo código é proteção energética geral. Ele é um código mais longo. Eu vou fazer a leitura do código todo agora. 9187756981818. Pronto, fiz a leitura do código. Ele é um código de proteção geral. E o último código é um código de proteção contra informações negativas. Ele cria um escudo para não entrar informações negativas no seu sistema energético. E aí a leitura é 71931. Só isso. Quando você faz a leitura e a ativação desses códigos e do gráfico 9 círculos, tá? Que tudo isso é o que eu estou chamando de escudo de proteção aqui na mesa, são os códigos de proteção. Você cria uma proteção para você, terapeuta, enquanto você está operando a mesa, e também emana essa energia de proteção para o cliente, tá? Para o utente que está sendo tratado aqui na mesa, tá? Normalmente, a maioria das ferramentas que você ativa para o cliente na mesa psiônica de códigos sagrados e egrégoras espirituais, a maioria das ferramentas vai atuar tanto para você, operador da mesa, quanto para o cliente ou utente. Isso ocorre porque na concepção dessa mesa se entende que o terapeuta que está tratando o cliente também está se autotratando. Isso vai acontecer independente de qualquer coisa, independente de você aceitar ou não aceitar isso, entender ou não entender isso, já é intrínseco da inteligência dessa mesa, certo? Então, aqui você cria um campo de proteção para você e para o cliente. E aqui você ativa o código sagrado de anjo da guarda, que reforça, né, vamos dizer assim, magnetiza, evoca a proteção do anjo da guarda. Aí você pode ativar esse código da seguinte maneira. Eu ativo agora o código sagrado 525, anjo da guarda ativado. Pronto. Você ativou aqui, né, a conexão com o seu anjo da guarda e ativou aqui o seu escudo de proteção. A mesa psiônica, essa mesa psiônica de códigos sagrados e egrégoras espirituais, ela é muito versátil. Então, no momento que você ativa a conexão com o anjo da guarda aqui, se você quiser fazer uma oração própria sua para a conexão com o anjo da guarda, ou uma oração de Arcanjo Miguel, enfim, a oração que você quiser, você pode fazer nesse momento, se você quiser. Ou você vai poder fazer essa oração em outros momentos da mesa.
mas você pode fazer no momento que você ativa. Não é obrigatório, mas você pode fazer isso se você quiser. Dependendo do que você estiver trabalhando na mesa, se você sentir que precisa de uma proteção extra, um fortalecimento ainda maior da sua proteção energética e espiritual, você pode ativar aqui os anjos dourados, e aí tem o código específico dos anjos, que é 744. Eu ativo agora o código sagrado 744, anjos dourados ativado. E aí eu coloco um cristal aqui. E aqui embaixo ainda, tá? Aqui embaixo, aqui ó, temos a ferramenta para ativar a egrégora do Arcanjo Miguel. Então você ativa os anjos aqui e ainda ativa aqui embaixo, ó. Código sagrado 613. E aí você ativa a egrégora de Arcanjo Miguel e ainda aumenta ainda mais a sua proteção espiritual e energética. Se for necessário, você ativa aqui de novo o código do Self, que é o seu Deus interior, ativa o arquétipo do mago e depois ativa de novo os códigos de proteção, incluindo o código de Arcanjo Miguel. Você vai estar muito protegido, muito. Né? Nenhuma energia negativa vai conseguir chegar junto de você ou do seu cliente. Tá? Então, são várias maneiras de você se proteger aqui na mesa psiônica de códigos sagrados e egrégoras espirituais. E tem um detalhe. Mesmo que você não ative nenhuma dessas ferramentas, absolutamente nada, mas ainda assim, ó, aqui temos a ferramenta Yoshua, que é o nome hebraico de Jesus Cristo. Essa ferramenta também é uma ferramenta de proteção espiritual e ela já é ativada na mesa automaticamente, ela já está ativada na mesa. Então a mesa já possui uma proteção espiritual automática, tá? Mesmo que você não faça nada. Na verdade, a mesa, pela sua própria natureza de uma energia de luz elevada, ela já garante uma proteção espiritual. Isso já é garantido. Mas quando você ativa os códigos, você aumenta essa força, você aumenta a sua conexão e do seu cliente, do seu utente, com essa força. Então vejam como essa mesa é excelente para fazer limpezas e defesas de proteção espiritual, proteção energética e espiritual. Ela faz o banimento de energias negativas e ainda cria, né, ela faz o banimento, uma limpeza de energias negativas e ainda cria uma proteção, um escudo de proteção impenetrável para qualquer forma de energia negativa.